Graça e paz, mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar, para meditar um pouco nas Sagradas Letras. E eu gostaria nesta oportunidade compartilhar com você um tema de muita relevância, pois são situações que nós enfrentamos sem que nós, às vezes e muitas vezes, nós não esperamos. Quero falar nesta oportunidade sobre vencendo as tempestades da vida. O texto referência está no Evangelho segundo Marcos, no seu capítulo 4, do versículo 35 a 41, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, versículo 37, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Versículo 38, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? No versículo 39 ele diz: E ele, despertando do sono, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-lhes grande bonança. No versículo 40 diz assim: Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Saiba que as tempestades que enfrentamos na vida, elas não anulam e nunca vão anular a bondade de Deus. A bondade de Deus está acima de qualquer situação e qualquer tempestade. A tempestade inesperada nos ensina muito sobre a bondade e a intervenção de Deus. Foi o que aconteceu com os discípulos. Jesus passara todo o dia ensinando à beira do mar exatamente sobre o reino de Deus. Ao final da tarde, cansado, estressado, quer dizer, ele ordenou que os seus discípulos entrassem no barco para passarem para outra margem. Ele estava desgastado, ele estava consumido, ele estava ensinando, ministrando por várias horas. E ele ordenou que entrasse no barco para passar para outra margem, para a região de Gadara, onde havia um homem possesso. Enquanto atravessavam o mar, Jesus acabou dormindo. Porém, enquanto que ele dormia, uma tempestade terrível o surpreendeu, enchendo de água o barco. Os discípulos se apavoraram, clamando então a Jesus, depois de vários esforços, que despertando repreendeu o vento e o mar, e também repreendeu os discípulos por falta de fé, por falta de confiança. Aqueles homens que estavam apavorados com a fúria dos ventos ficaram maravilhados diante do milagre de Jesus. Agora vamos, nesta oportunidade, falar sobre as tempestades, os tipos de tempestades da vida. Primeira coisa, as tempestades, elas são inesperadas. Um acidente, uma enfermidade, uma crise no casamento, um desemprego, isso é uma tempestade inesperada, ninguém está esperando. As tempestades, elas não mandam telegrama, elas chegam na nossa vida sem mandar recado e sem pedir licença. São tempestades. Às vezes as tempestades, elas nos pegam de surpresa, nos deixando em muitos casos profundamente abalados. Tempestades de uma forma inesperada. Como seguidores de Cristo, nós devemos estar preparados para as tempestades que certamente virão, pois fazem parte da jornada de todo cristão. Não tem como evitar tempestades. Eu preciso estar preparado. Segunda coisa, elas são perigosas. Tempestades, o barco era varrido pelas ondas
e o meu já estava se enchendo de água. As tempestades, elas são perigosas. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de naufragarem. As tempestades da vida são ameaçadoras. Entenda isso. Terceira coisa, as tempestades, elas chegam de forma intensa. Por isso ela chama tempestade. Às vezes, as estruturas da nossa vida são abaladas por causa da intensidade da tempestade. Ninguém é forte o suficiente, ele tem a sua estrutura abalada. De repente, uma doença incurável abala a família. Um acidente trágico ceifa uma vida cheia de vigor. Um divórcio traumático deixa o cônjuge ferido e os filhos amargurados. Uma amizade de longos anos acaba por causa de traição, por causa de uma falsidade. Outro tipo de tempestade, situação, elas fogem do nosso controle. As tempestades, elas são maiores do que as nossas próprias forças. Eu preciso entender isso. Os discípulos se esforçaram muito para contornar o problema, para saírem ilesos da tempestade, mas nada eles puderam fazer para enfrentar a fúria do vento e a força das águas. Os esforços deles não puderam vencer o problema. Eles precisaram chamar Jesus, clamar por Ele. Quando o problema é maior que a nossa força, quando não temos capacidade nem estratégia, olha para Deus e declare a sua dependência e a necessidade que você está de vencer essa tempestade, e você não tem como. A tempestade, ela pode estar fora do nosso controle, mas ela nunca, com certeza, ela vai sair do controle de Deus. Quinta coisa, as tempestades, elas são surpreendentes. Elas podem transformar cenários domésticos em lugares ameaçadores. O Mar da Galileia era um lugar muito tranquilo. Era muito conhecido daqueles discípulos, que boa parte deles eram pescadores. Muitas vezes as piores tempestades que nós enfrentamos na vida acontecem nos lugares e situações quando nós nos sentimos mais seguros, mais tranquilos. De repente, se levanta a tempestade. Vejamos os conflitos que enfrentamos nas tempestades da vida. Como conciliar a obediência a Cristo com a tempestade? Os discípulos, eles entraram no barco por ordem expressa de Jesus. E mesmo assim enfrentaram a tempestade. Entenda, eles estavam cumprindo ordem, eles estavam no centro da vontade de Deus, mas mesmo assim enfrentaram ventos contrários. Enfrentaram tempestades, foram pegos de surpresa, o lugar que eles conheciam, foram pegos de surpresa. Você tem enfrentado tempestade pelo fato de estar andando com Deus, de estar obedecendo aos mandamentos de Jesus? Você tem sofrido oposição e perseguição só porque você é fiel a Deus? Você tem perdido a oportunidade de negócios por não querer e não se sentir bem transigir? Você tem perdido concorrência em seus negócios para não dar propina, para você não entrar nesses esquemas que acontecem? Você tem sido considerado um estorvo no seu ambiente de trabalho por não se envolver nos esquemas, às vezes alguns esquemas de corrupção? Há momentos que nós sofremos, não porque estamos na contramão, mas por andarmos pelo caminho direito. O mundo, ele odiou a Cristo e também vai nos odiar. Seremos perseguidos por vivermos na luz. Quando tem luz, aparecem as coisas, mostram as coisas. Como conciliar a tempestade com a presença de Jesus? O fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas tempestades,
Ser cristão não é viver numa redoma de vidro, numa estufa espiritual. A tempestade ajudou os discípulos a entenderem que eles podiam confiar em Jesus nas tempestades da vida. Mas como conciliar a tempestade com o sono de Jesus? Eis a questão. Despertar Jesus do sono talvez tenha sido o maior drama dos discípulos. Eles sabiam que ele estava cansado. E o drama maior do que o drama da tempestade. Na hora do maior aperto dos discípulos, porque eles viram que Jesus estava dormindo. Ele estava cansado, Jesus era humano. Jesus havia se desgastado, se consumido durante todo aquele dia. Às vezes nós temos a sensação de que Deus está dormindo e isso gera uma grande angústia muito grande em nosso interior. Surgem muitas e significativas perguntas nas tempestades da vida. Primeira, uma das perguntas: mestre, não te importa que pereçamos? A tempestade provoca em nós medo, porque ela é maior do que nós. É mais fácil reclamar de Deus do que depositar a nossa ansiedade aos seus pés e descansar nele, descansar na sua providência. A causa do desespero não era a tempestade, sim, mas a falta de fé. O maior perigo que os discípulos enfrentavam não era a fúria do vento ao redor deles, mas a incredulidade que havia dentro deles. Eles não puderam reverter aquela situação. Jesus já tinha dado provas que ele se importava com os discípulos. Um dos sentimentos que mais nos assaltam na hora da tempestade é que Deus parece que não se importa, não está se importando conosco, não está tomando nenhuma atitude, não está havendo nenhum movimento. Mas quando julgamos que Jesus está longe ou indiferente, ele sabe o que está fazendo, entenda isso. Segunda coisa, por que sois assim tão tímidos? Por que não tendes fé? Foi a pergunta de Jesus para eles, foi o questionamento de Jesus com eles. Os discípulos falharam neste teste prático, revelando terem medo e não terem fé. Não souberam fazer uso da fé. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Ficamos com medo porque duvidamos que Deus está no controle. Enchemos a nossa alma de pavor porque pensamos que as coisas estão fora do controle. Talvez esteja do nosso controle, mas nunca do controle de Deus está fora. Pensamos que estamos abandonados à nossa própria sorte. Aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo. E isso por pelo menos 4 razões. Primeiro, porque havia uma promessa de Jesus. No versículo 35 do capítulo 4, Jesus havia empenhado sua palavra e disse: passemos para outra margem. O destino deles não era o naufrágio, mas para outra margem. Eles não se deram conta desta palavra. O Senhor vela pela sua palavra em a cumprir. Quando Ele fala, Ele cumpre. A promessa de Deus e a realidade são a mesma coisa. A palavra de Jesus, as promessas de Jesus não podem ser frustradas. São planos, e os planos de Deus são perfeitos, só que eu preciso acreditar, eu preciso viver nesta crença. Segunda razão, a presença de Jesus. Olha, tinha a promessa de Jesus e a própria presença dele. A presença de Jesus é que nos livra do temor. A presença de Deus nas tempestades é nossa âncora, o nosso porto seguro. Está lá em Isaías capítulo 43, versículo de 1 a 3. Terceira razão, a promessa, a presença e a paz de Jesus. Enquanto a tempestade rugia com toda a fúria, Jesus já estava dormindo, Jesus já estava em paz. Jesus dormiu por 2 razões.
Primeiro, Jesus dormiu porque estava cansado e ele precisava descansar. E ele estava descansando totalmente na providência do Pai. Ele estava tranquilo, renovando as forças do seu corpo. Segundo, Jesus dormiu porque sabia que a tempestade era pedagógica na vida dos seus discípulos. O fato de Jesus estar descansando na tempestade deveria ter acalmado e encorajado os discípulos. Não, está tranquilo, Jesus está até dormindo, vamos ficar tranquilo, vamos acreditar, vamos confiar, porque nós vamos chegar do outro lado. Jesus estava descansando na vontade do Pai e sabia que o Pai podia cuidar dele enquanto ele dormia. Ele estava numa missão. As tempestades da vida, elas podem nos abalar, mas não podem abalar o nosso Senhor. Elas não abalam o nosso Senhor. Elas podem ficar fora do nosso controle, mas nunca fora do controle de Deus. Quarta razão, o poder de Jesus. Aquele que estava no barco com os discípulos era e é o Criador da natureza. As leis da natureza estão nas suas mãos. Ele controla o universo. A natureza ouve a sua voz e obedece. Nós seguimos ao Senhor que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra e no mar. Jesus repreendeu o vento e o mar e eles se aquietaram e se emudeceram. As tempestades, muitas vezes elas são pedagógicas. Elas são a escola de Deus para nos ensinar as maiores lições da vida. Aprendemos mais na tempestade do que nos tempos de bonança. Foi através do livramento da tempestade que eles tiveram uma visão mais clara e ampla da grandeza singular de Jesus. Os discípulos que estavam com medo da tempestade passaram a estar cheios de temor, mas agora, porque estavam diante da majestade de Jesus. O medo e a falta de fé vieram à tona. Por um único motivo, eles não sabiam, na verdade, quem era Jesus. Quando passou o medo da tempestade e da morte, eles foram acometidos por outro tipo de temor. Uma sensação de assombro. Porque Deus estava ali. Jesus estava ali. Eles passaram a ter uma fé real e experimental e não uma fé de segunda mão. A pergunta deles é respondida pelo próprio texto em apreço. As tempestades fazem parte do currículo de Jesus para nos fortalecer, para fortalecer a nossa fé. As provas que enfrentamos não vêm para nos destruir, jamais, mas sim para nos fortalecer. O fogo da prova não vem para nos destruir, mas para nos purificar. Jesus, ele está no controle das tempestades que nos ameaçam. Ele pode fazê-las cessar a qualquer momento. Ele está no controle. A que você teme? As circunstâncias ou o Senhor das circunstâncias? É uma pergunta para pensar. Então entenda. Deus, ele está próximo, ele está junto. São tempestades, mas não abra mão da sua fé. Não deixe a fé ser dominada pelo medo. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, no nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre todos esses que estão sintonizados agora neste momento desta reflexão e que sejam abençoados e que possam entender e que possam compreender a grandeza do amor de Deus e que tudo está sob o controle de Deus e que as tempestades, muitas delas, são pedagógicas para nos fortalecer, nunca para nos destruir. Pai, nos ajude pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sou psicanalista clínico, analista, e eu atendo na clínica, aqui na clínica em Bom Jesus, eu atendo
na Clínica CIS. Tá? Se você quiser precisar da ajuda, eu estou aqui para lhe ajudar. Você não terá dificuldade de me encontrar. Aqui mesmo nos comentários você pode se manifestar, colocando o seu telefone, colocando o que você precisa e a gente entra em contato com você. Você me acha aqui, você me acha no Instagram, você me acha no Telegram, você me acha no Facebook, você me acha no WhatsApp. Tá? Outra coisa, se você gostou dessa mensagem, se ela falou com você, curta aí. Outra coisa, faça um comentário aí do que essa palavra representou para você. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, Mensagem Edificante, tem aí em vermelho escrito lá, inscrever-se. Clica ali, se inscreva, nos ajude, tá? Para que a gente possa ter maior amplitude nesse canal. Tá? Que Deus, eu também sou pastor evangélico, sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Vida, aqui em São José do Calçado. Tá? Que Deus possa abençoar você, rica, poderosa e abundantemente. Até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Até lá.